Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós estamos reunidos, né? Nós estamos estudando o catecismo, estudamos o credo, né? Aquilo que nós cremos. E nós estamos ainda vendo sobre o terceiro artigo do credo, né? Mas antes de a gente iniciar, vamos fazer uma oração para a gente que possa preparar o nosso coração, preparar nossa cabeça, né? Nossos pensamentos para que nós possamos nos voltar para Deus, né? Fecha os nossos olhos, põe a mão no coração e pedir que Nossa Senhora possa interceder por nós, possa abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para que nós possamos acolher o vosso Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, como eu disse, a gente está falando sobre o terceiro artigo do credo, né? Semana passada nós vimos sobre Jesus Cristo, as heresias que a igreja teve que combater sobre a pessoa de Jesus, né? E hoje a gente vai ver uma parte do terceiro artigo do credo que fala que Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então a gente vai ver hoje uma aula sobre Nossa Senhora, sobre seus dogmas, quem é Maria, as passagens que falam de Maria na Bíblia, tá? Então vamos pegar a nossa Bíblia lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. Você ainda não adquiriu o seu catecismo, né? Na paróquia está tendo catecismo, são R$ 40, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, na casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então, meus irmãos, aqui nós temos a narrativa do anúncio do anjo Gabriel a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, na sua casa, no seu momento de oração, o anjo aparece para ela, né? E diz para ela, né? Ave cheia de graça, né? O Senhor é contigo. Em nenhuma passagem bíblica do Antigo Testamento, muito menos no Novo, um anjo se dirige a um ser humano, tanto homem quanto a mulher, da maneira que o anjo se dirigiu a Maria, né? Ave cheia de graça. Essa cheia de graça aqui é a plenitude da graça que está em Maria, né? Eu ouvi uma vez uma coisa maravilhosa sobre essa passagem, que quando o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora aqui nesse versículo bíblico, ele ficou estarrecido, porque ele não podia acreditar que existia um ser humano
que amasse mais a Deus do que ele mesmo que vive no céu, diante da graça de Deus. Ele ficou perplexo, né? Ele ficou, como pode ser humano amar mais a Deus do que eu que vivo diante de Deus? Né? E ele percebeu isso de cheia da graça. Né? Nossa Senhora é essa cheia da graça. Né? O Senhor sempre está contigo, né? Sempre está com ela. E ao longo dos séculos, né, todos aqueles, os amantes de Nossa Senhora, né? Os santos diziam isso, né? Que não tem nada que peça a Maria que ela não possa resolver. Né? Tamanha moral que Nossa Senhora tem diante de Deus, né? Diante da graça que Deus concedeu a ela. E a gente vai ver hoje, essa aula de hoje. Eu acho que vai até passar mais dos 30 minutos, só para a gente poder ver, conhecer o que é Maria, acabar com os falsos pensamentos que tem sobre Nossa Senhora. Né? Nós não adoramos Maria, para deixar isso bem claro, para você que está entrando agora, para você que tá começando a caminhada de Deus, que está enraizando a sua fé. Né? Nós, católicos, não adoramos Maria. Nós a veneramos. Né? Nós a veneramos porque ela é o que é por causa de Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. Ela é o que é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então vimos que hoje apareceu a Maria e anunciou a ela, né? Se ela queria, se ela pudesse, se ela disse o seu sim à vontade de Deus na sua vida, né? Mas ela, como isso vai acontecer na minha vida? Eu não conheço homem algum, né? E o anjo falou para ela, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra, né? E Nossa Senhora se entrega ao anjo naquele momento ali, né? Se entrega a Deus através do anjo, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Nossa Senhora estava com um problema muito grande, porque Nossa Senhora, na época de Nossa Senhora, se uma mulher ficasse grávida antes do casamento, ela estava prometida a casamento a José. Se ela ficasse grávida, ela podia ser apedrejada. Então é uma situação muito difícil, né? Isso remete para nós hoje, né? Quantas coisas Deus pede para nós. E será que nós confiamos em Deus? Maria que foi fielmente confiável em Deus, né? Confiou plenamente, sem saber o que poderia, aquilo que o anjo estava anunciando para ela, né? Em muitas passagens de Bíblia diz que Nossa Senhora sempre meditava as coisas que aconteciam com ela no seu coração, né? E Nossa Senhora se entregou, né? Quantos de nós precisamos nos entregar a Deus, né? Talvez os sonhos de Maria não era não ser aquilo que ela foi, né? Mãe do Salvador, né? Talvez os planos de Maria e de José foram outros planos, mas Deus fez a proposta a eles, né? Assim que muitas vezes Deus faz também a sua proposta para mim e faz para você. Né? Naquele momento a gente não entende, naquele momento parece absurdo o que Deus me pede, o que Deus nos pede, né? Mas com Maria, né, seguimos esse exemplo de confiança, né? De confiar em Deus, porque Deus sempre tem cuidado de nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Aí você pega lá seu catecismo, no parágrafo 484, 484. No 484 está falando aí, né, sobre essa concepção de Maria, né? Está dando essa explicação da palavra, né? No 484, né, a anunciação a Maria, inaugurada na plenitude dos tempos, né? Inaugura a plenitude dos tempos, hein? Em Gálatas 4:4 está dizendo isso, né? A plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, o Senhor veio. E por que o Senhor veio há 2.000 anos atrás? Por que o Senhor não veio há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás? Por quê? A igreja, né, através de seus teólogos, ela percebeu o seguinte, que essa plenitude dos tempos aqui tem tudo a ver com a plenitude que o mundo vivia naquela época. Né? O Império Romano era o maior império que existia na época. Né? O Império Romano tomou conta ali, da Europa toda, né? Até o ponto de se chegar a chamar Pax Romana, ou seja, a paz romana. Não existia, os povos não brigavam mais entre si, porque o Império Romano tomou conta de tudo. Né? O Império Romano fez mais de 100.000 quilômetros de estrada. Se nós temos a ideia do que é isso, se a gente aqui de Rio de Janeiro, São Paulo a Recife, dá mais ou menos 4.000 quilômetros de estrada. O Império Romano fez 100.000 quilômetros de estrada. Porque
tinha que levar os soldados, tinha que ter o seu comércio, né? Tinha que ter o seu controle sobre as províncias dominadas, né? Então o Império Romano ali que dominou a Grécia e a cultura grega, né, abraçou a cultura romana, né? Porque em Roma falava o latim e na Grécia falava o grego. Então quando Roma conquistou a Grécia, Roma passou a viver a cultura grega, né? E conseguiu até mesmo trazer a língua grega, que depois foi muito importante para que os evangelhos foram escritos, né? Os 3 evangelhos, Lucas, Marcos e João, foram escritos no grego. O evangelho de Mateus, mais ou menos, deve ter sido escrito no hebraico. Então, essa logística que o Império Romano fez de estradas foi muito bom para os apóstolos, depois para os discípulos poderem evangelizar, porque eles tinham os caminhos, as estradas feitas para que o evangelho fosse anunciado, né? Temos as passagens bíblicas que Paulo está lá em muitos lugares falando grego, né? Paulo era um poliglota, falava o grego, o latim, o hebraico, o aramaico, né? Então a igreja vê, então na plenitude dos tempos, o maior império que esse mundo já viu, o maior imperador, né? A plenitude dos tempos daquele momento, Deus que viu, mandou a plenitude, na plenitude dos tempos, o imperador, né? O rei dos reis, Jesus Cristo. Então foi naquele exato momento, na plenitude dos tempos, naquele exato momento que Jesus tinha que nascer. Então Jesus não nasceu nem muito antes, nem muito depois, mas no momento exato que a história humana atingiu a sua plenitude. Para quê? Para que depois o Evangelho fosse propagado, para que depois o Evangelho fosse facilmente anunciado às nações, né? O Império Romano proporcionou essa facilidade, vamos dizer assim, né? Para que o Evangelho fosse anunciado. Então a Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações, né? No Antigo Testamento ele ia falando sobre as promessas, né? Lá em Isaías, falando lá que uma virgem conceberá e darás um filho, né? Como Deus tinha prometido também a Moisés, que enviaria também o Messias para libertar o povo, né? Maria é convidada a conceber aquele em que habitará corporalmente a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como se fará isto, se não conheço homem algum? É dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Né? Maria não sabia como isso ia acontecer. E o anjo falou, não se preocupe, o Espírito de Deus, né, vai vir sobre ti. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Imagina, gente, a sombra de Deus nos cobrindo. Né? Nada nos toca, nada de mal nos toca. Né? Outro parágrafo, 485. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho, né? Como vimos sobre a Santíssima Trindade. Né? A Santíssima Trindade, ali, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não há ciúme, não há inveja, não há briga. Ali é a comunidade mais perfeita que existe. Né? É uma unidade. Essas 3 pessoas têm uma unidade tão perfeita que um não contradiz a outra. Ou melhor, né? Um ajuda o outro em suas missões. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-lo divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente à sua. Né? Então Jesus assumiu uma carne. Jesus no céu, antes da sua encarnação, Jesus era puro espírito. Mas hoje Jesus não, Jesus tem um corpo. Jesus tem uma alma, como eu e você temos. Então a carne de Jesus é a carne de Maria. O sangue de Jesus é o sangue de Maria. Né? Porque foi ela que deu um corpo a Jesus, ela que nutriu, assim como todos nós fomos nutridos no seio das nossas mães, né? Jesus também foi nutrido. Jesus quis entrar na nossa história da mesma forma que nós entramos na história, né? Através do nascimento de uma mulher. Né? 488. A predestinação de Maria. Né? Deus enviou seu Filho, mas para formar-lhe um corpo. Né? Quis a livre cooperação de uma criatura. Né? Deus quis a cooperação de uma criatura e quis isso de Maria. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu
para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré na Galiléia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Eu já ouvi falar que Nossa Senhora tinha entre 15 a 17 anos, mas esses dias para trás vi o padre Paulo Ricardo dizer, né, que Nossa Senhora tinha apenas 12 anos de idade quando o anjo Gabriel apareceu a ela. Aí vocês podem perguntar assim, mas Carlos, Nossa Senhora com 12 anos de idade, uma menina. Nossa Senhora com 12 anos de idade era mais santa que toda a humanidade junta. Porque ela, como o anjo disse, cheia de graça, né? A plenitude da graça estava nela, né? Então Nossa Senhora ali, a graça que Nossa Senhora tem e teve naquele momento e tem até hoje, não se compara, né, a nenhum santo da igreja. Olha só o que eu estou falando. A santidade de Nossa Senhora não se compara com nenhum santo da igreja. Nem os santos de sétima morada, que são santos que chegaram ao mais nível, o nível mais alto do amor para com Deus, né? Só para a gente ter ideia, Nossa Senhora é o único ser humano que está no céu de corpo e alma. Os outros santos que estão no céu só apenas com as suas almas. O seu corpo ainda está aqui na terra. Então Nossa Senhora é digna, né? Está com o seu corpo imaculado, né? A sua alma imaculada no corpo e sua alma no céu. Aquilo que vai acontecer conosco com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, vai acontecer conosco no último dia do julgamento, com Nossa Senhora já aconteceu. Com Nossa Senhora já é visível. Né? Por quê? Porque Deus, a igreja ensina isso, porque Deus agraciou Nossa Senhora porque ela foi que mais amou, que mais se entregou. Né? E Nossa Senhora, meus irmãos, é o que ela é por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. A graça dada a ela é por causa de Jesus Cristo, que isso fique bem claro para nós. Nossa Senhora é o que é pela graça, pelos méritos. A palavra que a igreja usa é essa, né? Pelos méritos de Cristo. Ainda no 488, ainda, essas palavras menores embaixo. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe do seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Assim como Eva, né, contribuiu para a nossa morte espiritual, né, juntamente com Adão, Deus quis que a salvação da humanidade entrasse também através de uma mulher. Então olha como você, mulher, é agraciada. Né? Quando nós já vimos os pecadores, não, a mulher foi feita, né? Deus criou a mulher para que salvasse nós homens. Né? Então um dia, uma mulher, né, imaculada, prometida a casamento a alguém, virgem, foi visitada por um anjo. Quem é essa mulher? Você está falando que é Nossa Senhora? Não, essa mulher não é Nossa Senhora, essa mulher é Eva. Eva era sem pecado, ela era imaculada, era desposada com Adão e era virgem. E o anjo que apareceu para ela foi a serpente, foi Lúcifer. Né? E da mesma forma, de milhares de anos depois, uma mulher virgem, imaculada, foi visitada por um anjo. Quem é essa mulher? Essa mulher sim é Nossa Senhora. E o anjo é São Gabriel. Não, então Nossa Senhora foi preservada. Né? A gente vai ver depois nos dogmas de Nossa Senhora Imaculada, a Conceição dela, né? Foi preservada do pecado original para que dela nascesse o Salvador de cada um de nós. Maria na Bíblia. Então, vamos pegar a passagem lá no Evangelho, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, grava bem essas três passagens bíblicas que eu vou falar para vocês. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui é o relato depois que Adão e Eva pecaram, né? Que Deus perguntou a Adão, Adão, por que você fez isso? Perguntou a Eva, por que você fez isso? Né? E eles não se arrependeram, eles podiam ter se arrependido, Senhor, perdoa porque nós pecamos, misericórdia. Não, um colocou a culpa no outro. Então Deus disse naquele momento para a serpente, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A igreja fala que aqui foi o primeiro anúncio do Evangelho, chamado de proto-evangelho. Proto quer dizer o primeiro, evangelho, né, boa nova. O primeiro anúncio da salvação. Deus já disse lá no Gênesis, né? Porém, ódio entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Né? Porém, ódio. Olha a palavra que Deus está usando aqui, né? Olha só a palavra que foi escrita aqui. Porém, ódio entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e da mulher. Não é à toa que o demônio fez de tudo, né? Tem ódio profundo, né, de Nossa Senhora, né? Eu já ouvi uma coisa maravilhosa, né? Que Lúcifer, que os demônios, eles ficam muito chateados quando eles são expulsos pelo nome da Virgem Maria. Né? Por quê? Porque Deus é todo-poderoso, pode, né, expulsá-lo, mas ele se sente humilhado sendo expulso por uma mulher, ou seja, por um ser humano, perdão. Ele se sente muito mais humilhado sendo expulso por um ser humano, no caso, uma mulher, Nossa Senhora. Porque ele que caiu na soberba, né, se inclinou por causa da soberba, Nossa Senhora se elevou por causa da sua humildade. Nossa Senhora se elevou por causa da sua humildade. E ele é obrigado, os demônios são obrigados a obedecer Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a rainha dos anjos, rainha do céu e da terra. Eles são obrigados a um toque de Nossa Senhora, a um chamado de Nossa Senhora, eles são obrigados a obedecer. Não tem como desobedecer. Eles são obrigados a obedecer. Olha só que coisa forte ser devoto de Nossa Senhora, né? Agora, lá no último livro, nós vimos aqui o primeiro livro da Bíblia, agora vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então o Gênesis está falando dessa mulher e o Apocalipse, o último livro da Bíblia, está falando dessa mulher, correto? Então a gente vai lá para o Evangelho de São João, no capítulo 19. Evangelho de São João agora, capítulo 19, do versículo 26 ao 27. João, Evangelho de São João, capítulo 19, 26 a 27. Essa passagem bíblica aqui é quando Jesus está pregado na cruz e Nossa Senhora chega perto dele, né? E Jesus diz para ela: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Quem é essa mulher do Gênesis? E quem é essa mulher do Apocalipse? Essa mulher é Nossa Senhora. Como Deus diz lá no Gênesis, porém ódio entre ti e a mulher. E lá no Apocalipse, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher com M maiúsculo. A igreja nos ensina que a Nossa Senhora, essa mulher do Apocalipse, essa mulher do Gênesis, é Nossa Senhora revestida de sol, ou seja, revestida de Jesus, né? Nossa Senhora tem uma representação muito bonita chamada que ela é a lua de Deus, né? Assim como a lua não tem luz própria, né? Ela reflete a luz solar e é bela. Nossa Senhora também não tem uma luz própria. A luz que vem de Nossa Senhora é a luz de Deus. Então, revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, ou seja, um pedestal de honra debaixo dos seus pés, né? E na cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? O número 12 na Bíblia tem a plenitude, quer dizer plenitude, né? Então, rainha do universo, né? Também rainha dos 12 apóstolos. Então, Nossa Senhora é esse grande sinal,
no céu, né? Uma mulher revestida do sol. Olha a honra que Deus dá a Nossa Senhora, né? Então essa mulher do Gênesis, essa mulher do Apocalipse é Maria Santíssima. Porque Jesus podia ter dito assim, mãe, eis aí o teu filho. Não, Jesus disse, mulher. Para dizer que essa mulher aqui é essa mulher do Gênesis. Para dizer que essa mulher aqui é a mulher do Apocalipse. Né? E, aproveitando essa passagem bíblica, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, o que Jesus fez aqui era uma blasfêmia para o povo judeu. Porque se Nossa Senhora tivesse outros filhos, Jesus não poderia ter entregado a sua mãe para outra pessoa cuidar dela, porque Jesus, pensando na sua mãe ainda, né? Porque São José tinha morrido, ele estava morrendo. E na época, os órfãos e as viúvas não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Quem que sustentava os órfãos e as viúvas? O templo. O templo era obrigado a cuidar dessas pessoas. Então Jesus se compadece da sua mãe, eis aí o teu filho. Se Jesus tivesse outros irmãos, né, de carne, Jesus não poderia ter feito isso. E se Jesus tivesse outros irmãos, trazer esses outros irmãos. Então Jesus deu, Nossa Senhora, né? Mulher, eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Esse discípulo aqui é eu e é você. E a palavra fala, né? E dessa hora em diante o discípulo levou para a sua casa. Nós, discípulos de Jesus, precisamos levar Nossa Senhora para dentro da nossa casa. Talvez você não tenha uma intimidade com Nossa Senhora, talvez você não reze uma Ave Maria, mas vai chegar uma hora na sua vida de caminhada com Deus que você vai se encontrar com Nossa Senhora. Se você se propõe a fazer aquilo que Jesus pede, né? Se você quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Jesus pegou a sua cruz, né, e foi sentido a sua missão. E no momento daquele ali, uma daquelas estações ali, Jesus se encontra com Maria, sua mãe, né? E Nossa Senhora está ali para consolá-lo. Então, quando nós também carregamos a nossa cruz, vai chegar uma hora na nossa vida que Nossa Senhora vai querer nos consolar. Talvez a hora que nós estamos caminhando, nesse momento que nós estamos caminhando com a nossa cruz, é o momento. Talvez esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, é o encontro de Nossa Senhora com você. Né? Nossa Senhora dizendo para você, dizendo para mim, assim como ela disse para Jesus, naquele filme maravilhoso do Mel Gibson, Na Paixão de Cristo. Meu filho, eu estou aqui, meu filho. Então, Nossa Senhora, nesse momento difícil que nós passamos no mundo inteiro, nessa pandemia, Nossa Senhora fala para mim e fala para você, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Né? Vamos trazer Nossa Senhora para dentro da nossa casa, né? Arruma uma imagem de Nossa Senhora. Procura rezar uma Ave Maria sempre. Você está fazendo alguma coisa, está trabalhando, está fazendo nada, está pensando, Ave Maria, cheia de graça. Né? Os santos dizem que Nossa Senhora se alegra muito com alguém que a saúda com a Ave Maria, né? Se alegra muito. Então que possamos trazer Nossa Senhora para dentro da nossa casa, assim como o discípulo, né? Que aqui é São João, mas o São João, quando escreveu o seu evangelho, ele quis botar o seu discípulo, né? Esse discípulo de Jesus é eu e é você. Então, gente, que legal, né? Essa Maria na Bíblia, no Gênesis. Então, a Maria está no Gênesis, no meio da Bíblia e no fim da Bíblia, no início, meio e fim, né? Então, Maria, mãe de Cristo e mãe da Igreja. Parágrafo 963. Depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, convém agora considerar o lugar dela no mistério da Igreja. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis, que são os membros dessa cabeça, Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Nossa Senhora é mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, né? E a igreja é seu corpo. Pode uma mãe dar à luz a um filho que ela é somente mãe da cabeça? Nossa Senhora também é mãe do corpo completo. Então, se nós fazemos parte desse corpo, que é a igreja, e a cabeça desse corpo é Cristo, Nossa Senhora também é a nossa mãe.
é mãe da igreja. E Nossa Senhora se tornou nossa mãe aos pés da cruz. Nossa Senhora, quando teve Jesus, ela não teve as dores de parto. É um outro mistério. Né? Isso é um outro mistério. Nossa Senhora não teve as dores de parto quando teve nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora teve dores quando ela concebeu a mim e você no alto da cruz. Ali ela nos tornou, ali Nossa Senhora se tornou nossa mãe, né? Quando no Evangelho de São João, capítulo 19, nós acabamos de ver, né? Filho, eis aí a tua mãe. Jesus entrega Nossa Senhora como nossa mãe, para ser nossa mãe. Então Nossa Senhora ali, a partir daquele momento, assume a missão de ser nossa mãe, mãe da igreja. E olha que coisa maravilhosa. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, né, os apóstolos abandonaram o Senhor, os apóstolos abandonaram a fé. A única pessoa que se resumiu à fé da igreja foi Maria. Nossa Senhora resumiu toda a fé da igreja, está resumida em Maria. Eu sempre me pergunto, quando Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus para embalsamar o seu corpo, ela e as outras mulheres, né, Salomé, por que Nossa Senhora não estava com elas? Será que Nossa Senhora, será que uma mãe não gostaria de ajudar a embalsamar o seu corpo do seu filho? Preparar o corpo dele para que ele fosse ser sepultado dignamente? O Evangelho não fala que Maria foi. Por que será que Maria não foi? Nossa Senhora, meus irmãos, acreditava plenamente em Deus. Acreditava que algo poderia acontecer. Não estou aqui dizendo que Nossa Senhora já sabia que Jesus ia ressuscitar. Também não acredito porque talvez o pensamento deles ali, né, deles, os apóstolos, eu sei que não acreditavam na ressurreição, mas talvez Nossa Senhora talvez não tinha nem a consciência disso, mas sabia que algo ia acontecer. Assim como ela disse o sim para o anjo e não sabia o que ia acontecer, Nossa Senhora também disse sim a Deus aqui, não sabia o que ia acontecer. Então a fé da igreja se resumiu a Maria. Quando depois Jesus ressuscitou e depois quando em Pentecostes, a palavra fala que Nossa Senhora estava ali com os apóstolos, ou seja, Nossa Senhora estava ali junto com a igreja, pedindo o que a igreja? Com a igreja? O Espírito Santo, né? Então Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja, minha mãe, mãe, sua mãe. Assim como Nossa Senhora amou profundamente o seu filho e o ama a mim e ama você, porque nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo, né? Nossa Senhora é o nosso trunfo, né? Existia uma vez um desenho no Facebook, né, que São Pedro, a porta do céu fechada, São Pedro ali, né, é uma brincadeira, né, gente? Mas que tem um fundo de verdade, né? São Pedro não deixando as pessoas entrarem, e lá no fundo Nossa Senhora com o terço, e as pessoas subindo para o céu através do terço, subindo, e Nossa Senhora puxando o terço com eles. Muito, muito, muito bonito esse desenho, né? Isso mostra aqui que Nossa Senhora, né, salva aquelas pessoas que rezam o terço, né, ajuda na sua salvação, né? Os santos dizem que a oração do terço é a oração mais humilde que nós possamos fazer, né? Porque ali não é uma oração a Maria, é uma oração cristocêntrica. Nós meditamos ali os mistérios da vida de Cristo, né? E a Ave Maria é como se fosse um pano de fundo, né? E Nossa Senhora trazendo as pessoas para o terço. Muito, muito bonito. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de rezar o terço, mas Nossa Senhora tem quebrado muito meu coração, com a graça de Deus. Tem rezado meu tercinho, pedido a ela força para continuar nessa vida, né? A minha família, os meus amigos, meu ministério, vocês também, né? Rezo para os meus crismandos de ontem, rezo por vocês que são meus crismandos de hoje, e rezo também para os meus crismandos que um dia eu ainda vou conhecer, se Deus assim permitir, né? 965. Após a ascensão de seu filho, Maria assistiu com suas orações à igreja nascente, lá em Pentecostes, que eu falei, né? Reunido com os apóstolos e algumas mulheres. Vemos Maria pedindo também ela, com suas orações, o dom do Espírito, ao qual na Anunciação a tinha coberto com sua sombra. Nossa Senhora, cheia da graça, né? Ali no dia de Pentecostes, pedindo o Espírito Santo, né? Ela pedindo o Espírito que viesse sobre eles e ela cheia do Espírito Santo. Então, quando nós estivermos reunidos, nós sempre pedir o Espírito Santo, mas primeiro pedir a presença de Maria, porque a presença de Maria é importante, né? A esposa, né? Nossa Senhora,
ela é a mãe de Deus, ela é a filha de Deus e ela é a esposa de Deus, né? Deus quis em uma mulher só ter essas três realidades. Eu tenho essa realidade em três mulheres. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa e tenho uma filha. Tenho três mulheres para me ter essa realidade, eu preciso de três mulheres. Deus precisa de uma mulher só, né? Ele é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, né? Então a igreja, meus irmãos, que pede o Espírito Santo aonde a esposa não está, dificilmente o Espírito Santo vai vir, né? E se vem, é por graça de Deus, mas que eu quero que vocês entendam isso, né? Que estejamos numa igreja onde a esposa está presente para que possa pedir que o esposo, o Espírito Santo, venha sobre nós. Muito importante isso, né? O esposo, o Divino Espírito Santo venha sobre nós, porque ela foi concebida, porque Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, então Maria é esposa do Espírito Santo, assim, na linguagem mística, né? Sabemos que o esposo de Nossa Senhora é São José, mas na linguagem mística, espiritual, né? O Espírito Santo que repousou sobre ela. 970. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum, obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Nossos irmãos evangélicos falam isso, né? Eu não tenho que pedir Maria para poder chegar a Deus. Eu vou direto a Deus. O único mediador é Jesus Cristo. Sim, a palavra fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, como nós vimos no pecado original. Tinha que existir um homem que fosse homem e Deus para reunir de novo a humanidade e divindade. E essa pessoa só pode ser Jesus Cristo. E só foi Jesus Cristo. Nossa Senhora não é mediadora. Mas assim que o ser humano, para chegar até Deus, precisa passar por Jesus Cristo, nós, para chegarmos a Jesus Cristo, precisamos passar por Maria. A intercessão de Maria, né, não passa por dentro de Jesus, né? Não passa por fora, perdão, de Jesus para chegar a Deus, não. Ela passa por dentro, assim como essa caneta tem esse cartucho aqui dentro, né? A mediação de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora passa por dentro, passa por Jesus para chegar a Deus. Quando Nossa Senhora lá nas bodas de Caná foi: meu filho, ele não tem mais vinho, meu filho. Nossa Senhora foi pedir intercessão a ele. Agora, Nossa Senhora aqui na terra pedia as coisas de Jesus, Jesus fazia, imagina no céu. Imagina no céu ela que é cheia da graça, né? Nenhum personagem bíblico tem essa expressão, cheio da graça, assim como o anjo disse para Nossa Senhora. Pode existir outras pessoas que vão falar cheio da graça, mas que um anjo disse isso para outras pessoas, não tem. Só Maria, cheia da graça. Então Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Não podemos nos direcionar a Nossa Senhora como fosse uma mulher qualquer. Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Então Nossa Senhora é o que é por mérito de Cristo. Estriba-se, ou seja, firma-se em sua mediação. Dela depende inteiramente, dela aufere, ou seja, aufere quer dizer colhe, obtém toda a sua força, né? Ainda 970 ainda. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor, né? Existe uma história lá em Lourdes, na França, onde Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette, que uma mãe levou uma filha acamada, né, doente, e o cardeal estava com Jesus no ostensório, né, abençoando as pessoas. E quando o cardeal chegou perto da menina e fez o sinal da cruz e saiu, a mãe da menina não viu a melhora da filha. E ela gritou: Jesus, eu vou falar para sua mãe que você não quis curar a minha filha. O cardeal rapidamente voltou, fez o sinal da cruz em cima da menina paralítica, né? E a sua mãe pegou ela pela mão e ela levantou. Isso é fé, meus irmãos. Olha o que essa mãe fez, né? Eu vou dizer para sua mãe, Jesus, que você não quis curar minha filha. O cardeal que não quis tomar conta, não queria tomar partido, não vou tirar o meu da reta, né? Vou lá fazer o meu papel, né? E Jesus curou a menina. E muitos outros milagres acontecem lá em Lourdes, né?
Mas isso é para provar, né, a intercessão de Maria, o respeito que Deus, Filho, Jesus Cristo, tem por sua mãe, né? Porque ele viu os mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Muito bonita essa história, muito bom, né? Agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre os dogmas marianos. O vídeo de hoje vai ficar um pouquinho longo, né? Mas para honrar Nossa Senhora merece, né? Vamos falar sobre os dogmas marianos. O que são dogmas? Dogmas são verdade de fé. Para você entender o que é dogma, por exemplo, 2 mais 2 na matemática é 4, né? Então pode-se dizer que é um dogma. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 não é 5, não é 6, nunca vai ser. Então dogma é uma verdade. Então quando a igreja diz que isso é uma verdade, não tem conversa, porque ela recebeu a inspiração do Espírito Santo. Ela tem certeza absoluta que aquilo é verdade. Então, os 4 dogmas de Nossa Senhora. A maternidade divina, ou seja, Maria, mãe de Deus. Segundo, a virgindade perpétua de Maria. Terceiro, Imaculada Conceição de Maria. E quarto, a sua assunção aos céus. Nós vamos ver esses 4 dogmas de Nossa Senhora. Lucas, vamos pegar o Evangelho de São Lucas. Capítulo 1, onde nós estávamos, né? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 39, está falando de Nossa Senhora que foi visitar sua prima Isabel, né? Está falando aí. Versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em a casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamando em alta voz, né, Isabel disse, né, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra? Vinha a mim a mãe do meu Senhor. Então Nossa Senhora ali já estava grávida de Jesus, no seu sim, Nossa Senhora já ficou grávida de Jesus. E quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel e deu o seu shalom, né, a saudação que o judeu faz, né, que a paz esteja nessa casa, a criança no ventre de Isabel estremeceu, ficou cheia do Espírito Santo. Que nós possamos pedir que Nossa Senhora entre na nossa casa e traga o seu shalom, né? Traz a sua saudação para que nós possamos ficar cheios do Espírito Santo. Mas para isso, por que eu peguei essa passagem aí? Porque a gente vai falar sobre o primeiro dogma que a igreja proclamou, né? No Concílio de Éfeso, no ano 431, o Papa Celestino proclamou Maria, Mãe de Deus. Porque naquele tempo existiam algumas heresias que falavam que Nossa Senhora não era Mãe de Deus, né? Então a igreja fez um concílio e o povo já sabia disso há muito tempo, né? Mas precisou fazer um concílio, porque muitos bispos, muitas pessoas duvidavam, né? Nossa, Maria, Mãe de Deus, Jesus Cristo, homem. A igreja foi o caso das heresias que nós vimos semana passada. Então Nossa Senhora é mãe de 2 Jesus? Existe 2 Jesus? Jesus homem, Jesus Deus? Não, existe um Jesus com 2 naturezas, humana e divina. Então Maria, mãe de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Isabel, aqui no versículo 43, diz assim, Isabel era uma judia, era de idade avançada, era estéril, né? E por milagre de Deus ficou grávida. E ela disse, de onde me vem esta honra? Vinha a mim a mãe do meu Senhor. Meus irmãos, o judeu, né, a palavra Senhor na língua judaica quer dizer Adonai. Então, o judeu, quando se referia a Deus, ele chamava Senhor, chamava de Adonai. Então, Santa Isabel, pelo Espírito Santo, percebeu que Maria, que estava dentro do ventre de Maria, era o próprio Deus. Então, a primeira pessoa que proclamou Maria, mãe de Deus, foi Santa Isabel. Que coisa linda, né? Santa Isabel foi a primeira a proclamar Maria, mãe de Deus. Né? Jesus Cristo é Deus. Né? Então a honra que vem à minha casa, a mãe do meu Senhor. O Senhor para eles não é como nós hoje chamamos nossos pais, nossos tios, outras pessoas que têm autoridade de Senhor, não. O Senhor para os judeus só usava a palavra Senhor para Deus. Então, pelo Espírito Santo, Isabel estava proclamando Maria, mãe de Deus aqui. Né? Vamos agora pegar outro parágrafo. Lá. Parágrafo 501. Parágrafo 501. Jesus é o Filho único de Maria.
mas a maternidade espiritual de Maria estende a todos os homens que ele veio salvar. Se estende a todos nós. A maternidade de Maria também se estende a todos nós, né? Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos. Jesus é o primogênito entre a multidão de irmãos. Mas só que Jesus é filho de Nossa Senhora da carne. Nós somos filhos de Nossa Senhora espiritualmente, né? Temos o mesmo amor que ela tem por Jesus a nós. Então, o primeiro dogma de Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus, proclamado no ano 431. Olha quantos anos tem isso, mais de 1.700 anos. Mais de 1.600, 700 anos a igreja proclama Maria, Mãe de Deus. E ninguém nunca mais refutou isso dentro da igreja, porque se decidiu em concílio já era. É um dogma, é uma verdade. Maria, Mãe de Deus. Segundo, a virgindade perpétua de Maria, né? Maria se tornou virgem, né? O concílio para debater isso foi o concílio de Latrão, no ano 649. O Papa é o Papa Teodoro, né? Parágrafo 496. 496. Desde as primeiras formulações da fé, né, lá no início do cristianismo, né, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal desse evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen. Ou seja, Jesus Nossa Senhora não teve relação sexual com São José para que Jesus tenha nascido, não. Jesus foi concebido por um milagre, né, que a igreja chama de o mistério da encarnação, que é um mistério, né? Ainda no parágrafo 496, nessas letras miúdas, está dizendo aí, assim, Santo Inácio de Antioquia, início do século II. Gente, século II é o ano 100 e pouco. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 107. 107 Santo Inácio de Antioquia dizia. Então, alguém que viveu com os apóstolos. O que ele dizia? Estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, a cruz, por nossa salvação sob Pôncio Pilato. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Santo Inácio aqui dando testemunho de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, como infelizmente muitos hoje não acreditam nem que Jesus Cristo existiu. Muitos acreditam que Jesus nem ressuscitou. Então, Santo Inácio, um homem que viveu com os apóstolos. Santo Inácio ainda foi sagrado ali, convivendo com São João, né, com São Pedro, se tornou bispo um desses dois apóstolos, então conviveu, porque São João morreu no ano 100, e nós estamos falando de alguém que morreu no ano 107. Então, Santo Inácio conviveu com os apóstolos. 497. Os relatos evangélicos entendem a concepção virginal como uma obra divina, né? Um milagre, né? A concepção de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora que ficou grávida de Jesus, a igreja está falando que é um milagre, que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humana. Então não adianta a gente ficar pensando, poxa, como é que Maria continuou virgem depois que Jesus nasceu, né? A sua membrana tinha que ter se dilatado, né? Santo Agostinho falava assim, Maria virgem antes, durante e depois do parto. Santo Agostinho morreu no ano 300 e pouco, 340 se não me engano. E lá atrás, Santo Agostinho, um dos maiores teólogos que a igreja tem, né? Um dos maiores, dizia isso, né? Maria virgem antes, durante e depois do parto. Aí vocês me perguntam, Carlos, como pode isso? Milagre. Mistério. Deus quis preservar intacta a sua integridade. Deus quis. Aí Santo Cipriano de Cartago. Santo Cipriano de Cartago morreu no ano 249, se não me engano. Ele dizia assim, ora, a luz solar não atravessa uma janela fechada através da vidraça e não clareia, né? A gente estiver diante do sol, né? O sol atravessa, mesmo com a janela fechada, o sol atravessa a vidraça e não clareia na casa. Aí ele fala assim, como que não pode acontecer então que o Filho de Deus possa entrar e sair das paredes do ventre sem rasgá-las? Se o sol, que é uma criatura, ele pode atravessar
a vidraça sem quebrá-la, então o próprio Deus pode entrar e sair das paredes do ventre, né, do corpo humano, sem rasgar as paredes. Né? Então, meus irmãos, vamos fazer uma pausazinha aqui para poder depois terminar, porque o vídeo já está com 50 minutos. Rapidinho.